Hello, students. How are you? Are you okay? Are you fine? Teacher Pat Sosa here in our tip 5, in our week 3. Yes, good. So, uh, we've dealt with wars, but let's not mention the deadlines you've stuck to 0. We've dealt with wars. Já lidamos com coisa pior. But let's not mention the deadlines you've stuck to 0. Sem falar nos prazos que você cumpriu, 0. Você não cumpriu os prazos. Este é o problema, né? Quem nunca deixou de cumprir prazo na vida, não é mesmo? Pois é. Faz parte do processo. But, did you know? A present perfect connects past actions to the present moment. At COP30, it helps volunteers report progress, share experience, and coordinate tasks. We've helped over 300 delegates today. Have you met the major already? Major mesmo, tá? Esse Y tem som de J. There have been many questions at the info desk. Few people have found the shortcut to Pavilion 5. Então, a gente tem aqui uma sequência, né, de frases que usam justamente o present perfect. Ajudamos, você conheceu, muitas perguntas, poucas pessoas, many, few, met, de conhecer. Professor, isso está me lembrando algumas outras coisas. Pois é, aulas passadas que estão sendo resgatadas neste conteúdo, justamente para mostrar que a gente não trabalha os elementos isoladamente, né? A gente vai fazendo aqui uma conexão, a gente vai juntando essas informações. So let's explore how present perfect interacts with other tenses and structures in real life third situations. Vamos ver como é que essas estruturas vão se juntando aqui com aquilo que a gente já viu, né? Vamos resgatar aqui tempos verbais, enfim, para trabalhar um pouquinho mais nesta nossa tip, ok? What have you done so far? What have you done so far? O que quer dizer isso? What have you done so far? A gente está trabalhando aqui o present perfect in action in COP30. Então, a gente trabalha com a questão da estrutura do present perfect, né? O que você fez até agora? O que você fez até agora? So far, so good, até aqui tudo bem? Olá. Então, o que você fez até agora? First of all, say it with songs. A gente começa com Radioactivity, de Imagine Dragons. All systems go. The sun hasn't died. Deep in my bones, straight from inside. The sun hasn't died. O sol ainda não morreu. Deep in my bones, meus ossos, né? Straight from inside. Então, a gente tem aqui uma proposta, né? Que confesso que eu acho bastante interessante. Quando a gente pensa em música, é difícil a gente fazer a questão de uma tradução perfeita, tá? Que a música acaba trabalhando, né, muito com metáforas, enfim. Mas aqui tá fácil, porque, né, todos os sistemas funcionando, o sol não morreu, no fundo dos meus ossos, direto de dentro, straight from inside, desde dentro de mim, enfim, né. Mas é isso. Eagles com Hotel California vai falar, he said, we haven't had the spirit here since 1969. Então, ele disse, não temos esse espírito aqui desde 1969. Tá? Hotel California, essa também é bastante antiga. Got to be Hotel California. Esse trecho da música especificamente eu não vou lembrar não, mas tá por aí, né? Na sequência a gente tem Even in Arcadia, do Sleep Token. Have you been waiting long? Have you been waiting long? Você está esperando há muito tempo? Enfim, no matter how we feel, we've got a taste for one another and a few good years to kill.
temos um gosto, assim, não importa como nós nos sintamos, né, como a gente se sente, a gente tem um gosto aqui um pelo outro, e ainda uns bons anos para matar. Temos aí uns anos pela frente, essa é a ideia, né? E a gente traz Love and Titanium, do Jeremy Renner. Jeremy Renner, o ator, um dos atores, ele é o Gavião Arqueiro, né, da série do Avengers, e ele também é músico. E aí ele tem essa música Love and Titanium. Have I been replaced or am I still the same? Have I overstayed? Damned it was worth the pain. Have I been replaced? Olha lá, né? Fui substituído? Ou ainda sou o mesmo? Fiquei mais tempo. Droga, não vale a pena. Have I overstayed? Esse overstayed é de ficar mais tempo, tá? Stay de ficar e overstayed de ficar mais tempo. Né? Música diferente, mas enfim, é sobre isso. E aí a gente tem um present perfect review, que a gente já sabe que a estrutura have has a past participle, né? We've finished the setup, she has coordinated the team. O integration with preview context, né? Então, aqui a gente vai começar a trabalhar a ideia de resgate. Olá, a gente tem greetings and introductions. Hi, I've met you before. Hi, I've met you before. Olha o greetings aqui, né? As WH questions, where have you been? Numbers and dates. We've printed 150 badges today. Navigation the city. Navigating the city. Have you visited the museum near Praça da República? Have you visited the museum near Praça da República? O uso do there is, there are. There have been many visitors this morning. O uso dos quantifiers. Few volunteers have arrived. We haven't had much time. E as verb tense integration. I was helping someone when the alarm rang. Quando o alarme tocou, aqui a gente está usando a questão do simple past, né? Do passado simples, por exemplo. We've been working since 7 a.m. Então, estamos trabalhando desde as 7 da manhã. Então, perceba que a gente trabalhou aqui com as saudações e as apresentações, né? Já te conheci antes. Onde você esteve? Imprimimos 150 crachás hoje. Você já visitou o museu perto da Praça da República? Houve muitos visitantes esta manhã, poucos voluntários chegaram, não tivemos muito tempo. Então, a gente tem aqui justamente o uso do present perfect, junto com elementos que a gente viu em outros momentos, em outras aulas, ok? Aqui a nossa tradução, né, que fica aí para vocês depois. E a gente traz o context practice do verbo meet, que é a ideia de conhecer. Meet, que é um irregular verb, então ele tem o seu past participle diferente da sua forma tradicional e ele não encaixa com a ideia de apenas juntar o ed, ok? No present simple, affirmative, I meet new volunteers every day. I meet new volunteers every day. Negative, she doesn't meet the organizer directly. She doesn't meet. Interrogative, do they meet the sponsors at lunch? The sponsors at lunch, sponsors de patrocinadores. Então, lembra, no present simple eu tenho do e does como auxiliares. Good? Present continuous, a gente tem o verb to be como auxiliar e a gente vai ter o main verb com o final ing. We are meeting the logistics team right now. He isn't meeting anyone this afternoon. Are you meeting the international guests today? Então, aqui a gente vai usar is para he, she, it e are para as outras pessoas do verbo. Muito bem. Na sequência, a gente tem o past simple. She met the sponsors at Pavilion 3. We didn't meet the coordinator at the info desk. Did they meet the international guests? Percebam que aqui a gente tem met na afirmativa e quando a gente passa para a negativa interrogativa, é o verbo auxiliar que fica no passado e o main verb volta para a sua versão base sem o to, ok? Então, meet,
Didn't meet, did they meet, e não met. Good? No present perfect simple, a gente vai ter o uso do auxiliar e a manutenção do past participle. Então, o main verb fica no past participle, mesmo com o uso do auxiliar. She has met all the keynote speakers already. They haven't met the new volunteers yet. Have you met the international guests? Então, percebam, sempre o uso do met, mesmo com o auxiliar na negativa e na interrogativa. Good? Present perfect continuous. They have been meeting with city officials all week. We haven't been meeting regularly this month. Has she been meeting the volunteers daily? Percebam, a gente vai ter auxiliar, been e verbo principal com ing. Present perfect continuous. Ok? Tá marcadinho aí? Muito bom. Curiosity corner, the word check. She completed the quick check of the finances, checked in at the hotel, and checked her agenda before joining the sustainability roundtable. Check appears as a noun as two verbs with different meaning. Ok? Então, a gente tem check, é a palavra, e aí a gente tem versões diferentes desse uso do check. Como que aparece o check? She completed a quick check. Então, ela fez uma verificação rápida, uma rápida verificação nas finanças. Checked in at the hotel. Fez o check-in do hotel. And checked her agenda. E verificou, conferiu a sua agenda antes, né, before joining the Sustainability Roundtable, antes de participar da mesa sobre sustentabilidade. Então, percebam que check é o substantivo de verificação, de inspeção, de ver alguma coisa, tá? No nosso exemplo aqui, I need to do a final check before submitting the report. A gente tem check-in como um phrasal verb, expressão específica do inglês, é verbo frasal, é verbo que tem, né? Ele acaba mudando de sentido quando ele tem esse ajuste, que é a ideia de se registrar ou de checar, de chegar a um local, tá? Participants checked in with their QR codes at reception. Então, a ideia de fazer o check-in, de se registrar, sempre vai ser usado junto nesse processo. Good? E o próximo é o verbo check, que é a ideia de conferir, né, ou de confirmar alguma coisa. He checked the meeting time on the Cop30 app. Então, ele conferiu o horário da reunião no app oficial da Cop30, enfim. Então, a palavra check vai aparecer em diferentes contextos, né? In event planning, logistics and internal reviews, recognizing its forms, noun for verification, verb for arrival, and verb for confirming, ensures precision across operation at Cop30. Então, percebam que a gente tem diferentes possibilidades aqui, diferentes formas do uso do check, ok? Aqui na sequência nós temos a tradução para vocês, tudo bonitinho. Eu vou falando e vou traduzindo ao mesmo tempo, mas aqui vocês têm tudo por escrito para acompanhar. E aí a gente vai para o nosso Real-Time Contracts, os nossos dialogues, né, que resgatam um pouquinho do que a gente viu nessa aula. Good morning, have you helped many visitors today? Yes, I've answered over 50 questions already. Where have most of them come from? More are from Germany and Japan. Has anyone asked about the shuttle to the airport? Yes, and I've given them the map. Então, aqui a gente tem um resgate, né, do Good Morning, que ficou lá no começo do Basic. Olha lá, que longe. Where, uso das WH questions, né? Many, tá? Que é a ideia de quantifiers aqui, né, que a gente tem. Has anyone asked about the shuttle to the airport? Como chegar ao aeroporto? Então, dei o mapa a eles. Então, resgate de conteúdos aqui. Good? Nosso dialogue 2. Camille say, have you printed the delegate badges? Not yet. There have been many last-minute changes. How many printers are working? Only 2. We haven't had much luck with the third one. Few volunteers were arrived on time today. I knew I've coordinated 3 shifts already.
Então, aqui a gente tem Camila e Ravi conversando, né? E aí a gente está trabalhando aqui com a ideia do uso do many, a ideia de quantifiers também, de números, né? Olha, only two, the third one, a terceira, tá? Feel também aparece aqui, né? E a questão da própria proposta do uso do present perfect, ok? Good. Hi, I'm Maya. Have we met before? I don't think so. I've seen you at the Youth Pavilion, though. Yeah. Have you rehearsed your speech? A palavra é he researched. He researched it. Research. É isso mesmo. He researched your speech. Yes, I've practiced twice today. How long have you worked with the youth theme? Since last Monday, I've helped with 3 workshops so far. Então, a Maia e o Tomás conversando, né? A gente já se viu, a gente já se conheceu. I don't think so. Expressão, né? Eu acho que não. I've seen you at the Youth Pavilion ou Youth Pavilion, though. Have you rehearsed your speech? Eu tenho dificuldade com essa palavra, de fato, tá? Rehearsed. Agora eu consegui. Rehearsed. Mas enfim, eu tenho dificuldade com ela. Mas é a ideia de ensaiar. Rehearsed. Como tem esses 2 R's, né? Que o H tem som de R, acabo me perdendo um pouco. But, 2 verb tenses, 2 different intentions. Let's understand how to use have plus participle, and when to use am, is, are, plus verb plus ing. Então, aqui a gente tem a ideia do uso, né, do have ou do has com present perfect, na verdade o present perfect continuous, tá? Em que a gente tem a questão de um processo que é contínuo, né? E o present perfect, então, focuses on the result of the action, foco no resultado, does not specify when the action happened, né, o que não indica quando a ação aconteceu especificamente, connects past and present. She has led 4 COP30 panels this week. They have understood the briefing clearly. Então, a gente tem aqui a questão de uma ação passada com impacto no presente. E quando a gente usa a ideia do present continuous, a gente tem uma ação que está em andamento agora, tá? Então, essa é a diferença. A gente tem aqui, então, focuses on the ongoing action, a ação em andamento. Shows something it's happening right now. Está acontecendo agora. Indicates temporary or current actions. She is leading a panel right now. We are preparing the info desk. Nós estamos preparando o balcão de informações. A ideia é que nós estamos preparando neste momento, tá? E aí tem uma outra questão, que é o uso do gerúndio, né? Que as pessoas têm dúvida. Nessa questão do gerúndio como substantivo, ok? Professora, mas e a questão do uso do ing, do present perfect continuous? Então, quando a gente tem o present perfect continuous, a gente sempre vai ter o uso do have been, tá? Então, o been sempre vai estar lá. Então, não tem como a gente trocar quando é present continuous, quando é present perfect continuous, porque o been sempre vai aparecer no present perfect continuous, ok? E aí a gente tem essa questão do gerund como substantivo. Gerund has noun. Refers to activities in general. Então, é referente a atividades de forma geral. Works as the subject of the sentence. Ele é o sujeito da frase. Quando a gente usa o gerúndio no sentido de substantivo, tá? Ele é o sujeito. Appears after certain verbs or preposition. Aparece depois de certos verbos ou preposições. Reading improves global awareness. Reading improves global awareness. Então, aqui a gente tem reading como ler. Ele é
o sujeito da oração. Percebe? Ele é o sujeito. Improves é o verbo. Planning takes time and teamwork. Planning takes time and teamwork. Então, takes é o verbo do exigir. Planning é o substantivo neste caso. She is excited about presenting tomorrow. She is excited about presenting tomorrow. Sentido de apresentar. Percebam que quando a gente traduz o gerúndio nessa estrutura de substantivo, ele sempre aparece como um verbo para a gente. Ler, planejar, apresentar, tá? Ele sempre vai aparecer nessa estrutura, ok? We finished the volunteer training. Volunteer training. Olha lá, treinamento dos voluntários aqui, né? Então, esse training, ele não é o verbo especificamente. Great, we are uploading the session recap now. We are uploading the session. Estamos enviando. Has Mariana led the Climate panel yet? Yes, but now she's answering questions from guests. I see. We are updating the speaker lists as well. Managing last-minute changes has been exhausting. Managing last-minute changes, olha lá, gerenciar mudanças has been exhausting, pode ser, tem sido exaustivo. Has been exhausting, aqui a gente está usando a questão do present perfect continuous, ok? Planning the closing ceremony is still a challenge. Planning, planejar. Definitely, coordinating translations take longer than expected. Reviewing today's feedback will help us adjust tomorrow's plan. For sure, handling logistics is not a small task. Percebam então aqui que handling, coordinating, reviewing, planning, managing são gerúndios como sujeitos. We are updating, she is answering, has been exhausting é o uso do ing que acompanha o continuous das verb tenses, das formas verbais. Good? E o nosso challenge para vocês, describe what's happening around you. Descreva o que está à sua volta. Use the present perfect to report reactions with the results are ongoing relevance. Use quantifiers and navigation expression for realistic situations. Então, usar o presente perfeito e os quantificadores, tá? O que a gente pede? Que vocês usem o present perfect em afirmativa ou negativa, at least two quantifiers como many, few, some, a lot of, uma WH question, where, what, how long, e one city navigation phrase, should stop near the avenue far from here. Então, uma frase que lembre a questão da navegação pela cidade. Tudo bem? Focus on clarity of events, realistic coordination, tense fluency and everyday communication. E aí, a gente tem, claro, o nosso exemplo aqui, né? Good afternoon. Have you helped the delegates today? Yes, I've answered quite a few questions already. Where have most of them asked to go? Most have asked about the shuttle stop near Avenida Nazaré. Have you had any problems with the maps? Just a few. Some volunteers haven't printed the updated version yet. Perfect. Have helped, have answered, have asked, have had, haven't printed. Present perfect. Quantifiers, many, few, some. WH questions, where have most of them asked to go? Olá. Where? Use the navigation phrase, shuttle stop near Avenida Nazaré. Então, a gente tem todos os elementos aqui. Aguardamos o envio das atividades de vocês no fórum para a gente poder compartilhar, ok? Remember to always go over what you have learned and join the forums to ask your questions and write your answers, okay? I see you in the next class. Thank you for your company. Bye-bye.